Bom, chegamos à nossa explicação, né, nossa aula sobre características dos seres vivos. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, esse conteúdo está na apostila do primeiro bimestre, na página 155. Então aqui, lendo aqui com vocês, características dos seres vivos. As células são uma das marcas de um ser vivo. Nós comentamos bastante em sala de aula que todo ser vivo é formado por células, sejam essas células procariontes, né, procarióticas, melhor dizendo, sem envoltório, né, sem núcleo definido, ou eucarióticas, como a maior parte das células que tem um núcleo definido. Então, quais são as outras características dos seres vivos? Todos eles precisam de alimentação, todos eles precisam de nutrição, todos eles se nutrem para que eles possam obter energia para sua sobrevivência e reprodução. E como esse ser pode se nutrir? Como ele obtém alimento? De duas maneiras. Ou ele produz o próprio alimento, e aí ele é chamado de autotrófico ou autótrofo, como as plantas, como as algas, como algumas bactérias. As plantas, as algas e algumas bactérias são exemplos de seres autotróficos ou autótrofos. Ou então os seres são heterotróficos ou heterótrofos, que eles não produzem o seu próprio alimento e precisam já encontrá-lo pronto na natureza, como no nosso caso, os animais. Aqui tem uma relação interessante que mostra o seguinte: um ser autotrófico que faz a fotossíntese, né, para produzir o seu próprio alimento utilizando a luz do sol, o gás carbônico que está na atmosfera, a água que ele consegue através das suas raízes, no caso aqui, né, essa é uma planta terrestre que consegue através das raízes buscar na terra a água, e aí ela produz, essa planta terrestre com todos esses componentes, gás carbônico, água, luz do sol, produz o seu próprio alimento e oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. Esse alimento, então, depois de digerido, o alimento vai para dentro das células, participando da respiração celular, que é um outro processo vital para qualquer ser vivo. Então, aqui fazendo essa ligação, todos os seres vivos precisam de energia para viver. Então, por isso, esse é o motivo principal dos seres vivos se alimentarem. Eles não se alimentam só porque é gostoso. É claro que uma alimentação, uma comidinha, né, com um cheiro bom, com um aspecto bom, nos desperta o interesse. Mas todos os seres precisam de alimento, independente se ele é cheiroso ou não. Para quê? Para obtenção de energia. E essa energia é o que nos mantém vivos. Então, através dessa energia, uma vez que todos nós precisamos do alimento para produzir essa energia. E esse alimento, né, nós podemos conseguir por meio da fotossíntese, não no nosso caso, mas sim dos seres autotróficos ou da ingestão de outros seres vivos, como no caso dos seres heterotróficos. Mas para obterem energia desses alimentos, precisam fazer um processo chamado de respiração celular. Então, um outro processo vital, ou seja, que todo ser vivo precisa fazer, além da alimentação, é a respiração celular. Para quê? Para que, através desse processo, eles consigam obter a energia que o alimento fornece. A respiração celular, ela ocorre numa organela dos seres eucariontes, aqueles seres que têm um núcleo definido. Essa organela é chamada mitocôndria. A maioria dos seres vivos precisa do gás oxigênio para fazer respiração. São várias as formas que os seres vivos desenvolveram para capturar o oxigênio do ambiente. Os peixes e seres aquáticos pegam o oxigênio do ambiente através das brânquias, que são conhecidas também por muitas pessoas como guelras. Os pulmões são os órgãos que retiram o oxigênio do ar, que são utilizados, por exemplo, pelos mamíferos, pelos répteis. E alguns seres utilizam a pele para conseguirem pegar o oxigênio, como as minhocas, que têm uma pele bem fininha e conseguem, dessa forma, retirar o oxigênio do ar.
Aí aqui tem uma dica, a palavra autotrófico vem do grego autos, que quer dizer próprio, trófos, alimento, são os seres que produzem o próprio alimento, e a palavra heterotrófico, heteros, né, que quer dizer diferente, então, que o ser que não produz seu próprio alimento e sim obtém ele pronto da natureza, já pronto, tá? Uma outra característica, então, relembrando, outra característica vital, ou seja, que todo ser vivo tem, além da necessidade de alimentação e da respiração, é a reprodução para deixar descendentes. E aqui nós temos, é por meio da reprodução que os seres vivos geram seus descendentes. É dessa forma que as espécies não entram em extinção. E a reprodução pode ser de duas maneiras. A reprodução assexuada, onde não ocorre união de células sexuais, um ser vivo dá origem a outros seres vivos idênticos a ele, ou seja, com o mesmo material genético. Pode ser através da fragmentação, onde, aqui o exemplo de uma planária, que é um vermezinho, esse verme não causa doença nenhuma. Esse ser sofre a fragmentação, ou seja, cortado em pedaços, por exemplo. Cada um desses pedaços pode dar origem, né, a uma nova planária, tá vendo? 1, 2, 3, 4 pedacinhos, 4 planárias que surgem. E todas essas planárias têm o mesmo material genético dessa planária inicial, ou seja, são idênticos. Ou por bipartição ou brotamento. Bipartição, aqui eu tenho um exemplo da reprodução feita por uma bactéria, onde uma bactéria se divide em duas, aqui, ó. E aí eu vou ter origem de duas novas bactérias. O material genético é esse aqui dentro, né? A bactéria é um ser procarionte, por isso que não tem um núcleo definido, o material genético está só aqui, numa região da célula. Eu tenho o surgimento aqui de duas bactérias geneticamente iguais a essa aqui, tá? Ou então o brotamento, que é o exemplo aqui, que eu tenho de uma esponja, um animal marinho, onde eu tenho aqui a esponja, surge um brotinho, um pedaço dela, que vai se destacar, e a esponja é um animal séssil, ou seja, um animal que se fixa aqui, o novo pedacinho vai dar origem a uma esponja igualzinha à anterior, é o brotamento, tá? Então, existem essas formas de reprodução assexuada, onde os seres que surgem são iguaizinhos aos seres anteriores. Só que existe também um tipo de reprodução que é assexuada, onde nós temos união de células sexuais. Na reprodução sexuada, são produzidas células chamadas gametas ou células sexuais. Gametas são as células que carregam parte do DNA. Nesse tipo de reprodução, os gametas feminino e masculino se unem e dão origem a um novo indivíduo. Então, isso é o que acontece, por exemplo, na reprodução humana, onde as mulheres produzem os óvulos, os homens produzem os espermatozoides, os óvulos são os gametas femininos, os espermatozoides são os gametas masculinos, os óvulos carregam o material genético feminino, os espermatozoides carregam o material genético masculino, que se unem e dão origem a um novo indivíduo. Esses indivíduos que surgem não são idênticos nem ao pai, nem ao homem e nem à mãe, à mulher, mas são o quê? Uma mistura dos dois, porque recebe o material genético que estava no espermatozoide e o material genético que estava no óvulo. Então, mais uma característica importantíssima dos seres vivos, além da alimentação, da respiração, é a reprodução. E essa reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Agora, temos aí uma outra característica dos seres vivos, que é o nível de organização que eles podem formar. Os seres vivos, eles se organizam desde o nível mais simples até o mais complexo. É pela organização que os seres vivos se diferenciam dos outros elementos da natureza. Então, nós temos seres, aqui eu vou mostrar para vocês, através desse desenho, desde o nível de célula, aqui, ó, que é a unidade básica de qualquer ser vivo. Essas células, elas se organizam em conjuntos de células iguais, tá? Que formam o quê? Um tecido. Esses tecidos se organizam formando o quê? O órgão. Então, eu posso dizer que um órgão é um conjunto de tecidos.
Os órgãos se organizam formando sistemas, então eu posso dizer que os sistemas são conjuntos de órgãos e os sistemas se organizam formando um organismo, tá? Aqui eu tenho esses retângulos onde tem as definições de cada nível de organização. A célula, que é a unidade básica de todos os seres vivos, como nós já vimos, existem vários tipos de célula. Existem seres que são unicelulares, como as bactérias, mas nós, seres humanos, somos multicelulares ou pluricelulares, temos trilhões de células. No nosso caso, vou pegar o ser humano como exemplo, tá? As nossas células se organizam em tecidos, que são o quê? Conjuntos de células que funcionam coordenadamente para executar determinadas tarefas, como exemplo, contrair e permitir a locomoção, sustentar todos os outros tecidos, dentre outras funções. Aí nós temos exemplo, tecido adiposo, que é um tecido que serve de gordura, que reserva gordura, tecido epitelial, que reveste, forma a nossa pele, por exemplo, o tecido sanguíneo, ou sangue, que é um tecido líquido com função de transporte. Então, o tecido é um conjunto de células que tem formatos e funções semelhantes. E aí, vários tecidos vão formar um órgão, que é a estrutura feita de 2 ou mais tecidos organizados para realizar uma função. Por exemplo, o estômago é um órgão, né, formado por vários tecidos. A gente tem o tecido epitelial, tem o tecido muscular. Então, o estômago, que é o órgão responsável pela nossa digestão, é um conjunto de tecidos. A bexiga, que armazena a nossa urina, também é um conjunto de tecidos. O coração também é um conjunto de tecidos e ele é um órgão que tem a função de bombear sangue por todo o corpo. Vários órgãos vão se organizar, vão se unir, formando os sistemas, que são conjuntos de órgãos com funções relacionadas. Por exemplo, o sistema respiratório, nós temos todos os órgãos que atuam na respiração: pulmões, traqueia, laringe. O sistema digestório, nós temos todos os órgãos que atuam na digestão: boca, faringe, esôfago, estômago, tá? E todos os sistemas vão se organizar, se unir, formando o quê? O organismo, ou os diferentes sistemas de órgãos cooperam para manter o corpo funcionando, trabalham como uma equipe. Então, por isso que é importante a gente manter a saúde, né, tanto física quanto mental, para que o nosso corpo funcione como uma equipe. E aqui nós temos alguns exemplos de células humanas, glóbulos vermelhos, chamados de hemácias, responsáveis por transporte de gases. Células epiteliais, que formam a epiderme, a parte mais externa do nosso corpo, que compõe a nossa pele. Aqui, células musculares, que têm uma capacidade de contração e de extensão, que realizam os movimentos. Células ósseas, que vão formar o osso. O óvulo, que é um gameta. O neurônio, que é uma célula nervosa responsável por levar os impulsos, né? Responsável por fazer com que ocorra a coordenação dos nossos movimentos, sentimentos e tudo mais. O espermatozoide, que também é uma célula sexual, ou um gameta, tá? E aí eles se organizam formando os tecidos, como o tecido nervoso, que contém os neurônios, presente no cérebro, na medula espinhal e nos nervos. Tecido epitelial, presente na pele, no revestimento interno dos órgãos. Tecido muscular, presente nos músculos. Tecido conjuntivo, presente na camada de gordura, nos tendões. Então, células semelhantes se agrupam e formam tecidos. As diferentes formas das células estão relacionadas com a função de cada uma, né? Por exemplo, o espermatozoide tem um formato e um flagelo que ajudam na locomoção para chegar até o óvulo, garantindo a fecundação. Então, os formatos das células estão relacionados muitas vezes com as suas funções. E aí nós temos os tecidos que se organizam formando os órgãos que se organizam formando os sistemas. Sistemas, então, que se organizam formando os indivíduos ou os organismos, e os organismos também se organizam. Além desses níveis de organização, até chegar no indivíduo, né, que pode ser unicelular, como os protozoários, ou pluricelular, como os vegetais e animais, os seres vivos se agrupam em outros níveis, formando categorias como populações, comunidades e ecossistemas. Então, os indivíduos ou os organismos
vão se reunir formando a população, onde nós encontramos organismos ou indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente. Então, a população humana é um conjunto de seres humanos, todos os seres são da espécie humana que vivem no mesmo ambiente. Quando nós temos um conjunto de populações, ou seja, várias espécies juntas no mesmo ambiente, nós temos uma comunidade. Então, por exemplo, a população humana mais a população de cães de um determinado bairro, ali eu tenho uma comunidade. E quando eu reúno várias comunidades, tá? Uma interação entre várias comunidades e o ambiente físico, um ambiente que não é vivo, onde eu tenho a interação entre os seres vivos, que são chamados elementos bióticos, aquela comunidade mais um ambiente, eu tenho um ecossistema, tá? Então aqui, agora eu convido vocês a realizarem o exercício da página 158, desenharem em seu caderno os diferentes tipos de células do organismo humano, estudarem bem esse conteúdo e se prepararem para o exercício que eu vou enviar logo em seguida. Quer dizer, mais um pouquinho, vou dar um tempo para vocês estudarem, mas não vai demorar muito, vocês vão receber um exercício para usar esse conteúdo desse vídeo, tá bom? Um beijo no coração, cuidem de vocês, cuidem da família e fiquem em casa.